E nós vamos fazer agora um alerta muito sério. Nós vamos conversar sobre uma temática importantíssima, que é o combate à adultização infantil. A adultização precoce, muitas vezes acontecendo na nossa casa, com alguém que a gente conhece. Quais os perigos desse grande desafio? Por que é tão importante cuidarmos, preservarmos a nossa infância? Nós vamos conversar sobre este assunto com a psicóloga Claudineia Sartori aqui conosco. Muito obrigada pela presença da senhora. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Queria começar falando justamente sobre essa questão. O mundo está cada vez mais corrido e a impressão que dá é que as crianças também estão crescendo cada vez mais rápido. Não só no sentido literal de estarem maiores, mas um comportamento muitas vezes adulto para determinada idade. Isso é de fato um fenômeno? E quais os riscos desse comportamento? Então, para a gente entender, isso que está acontecendo, acho que a gente tem que fazer uma reflexão antes. O que é ser criança? Então, criança é aquela que pode brincar, ela pode pular, ela pode brincar na rua. Agora nem dá muito para brincar na rua, porque não tem espaço, mas teoricamente era para isso a fazer. Então, o que acontece? O que a gente vê nas crianças hoje? Elas têm umas rotinas muito fechadinhas, então acordam, vão para a escola, às vezes ficam o dia inteiro na escola, ou mesmo aquelas que não ficam o dia todo, às vezes chegam, tem que cuidar do irmãozinho. Então, a gente está exigindo da criança, cada vez mais, comportamentos de adultos. Então, assim, a gente esquece que ela está ali para brincar, que não é para ela ter tantas responsabilidades, algumas responsabilidades sim, mas a gente acaba exigindo muita coisa da criança, nós adultos. E isso acaba refletindo nesse comportamento mais maduro, mesmo não sendo adequado para a idade. Porque é importante a infância, dentro da formação, do caráter, questões físicas, psicológicas de um ser humano. Sim, não, com certeza, Então, a gente tem que lembrar assim, o que a gente está fazendo quando a gente exige isso da criança? A gente está tirando de algum lugar, que era para ela estar brincando e eu estou exigindo que ela faça outra coisa, E quando eu digo eu, somos nós, professores, os pais, a sociedade. É verdade. Isso é muito importante. Eu acho até importante a gente ressaltar que a Boa Vontade TV, a gente apresenta sempre as ações da Legião da Boa Vontade, que trabalha há mais de 65 anos, inclusive levando educação a crianças, jovens, e a gente tem sempre aqui a repercussão das atividades que acontecem em sala de aula e nas escolas e nas unidades educacionais da instituição, há sempre esse espaço para o brincar. É claro que a educação é levada muito a sério, a formação educacional é de grande seriedade, mas também esse espaço do aprendizado pela brincadeira, porque acho que às vezes a gente distancia a importância desse brincar e acaba exigindo que um comportamento diferenciado seja feito. Então, as crianças que são muito agitadas, a gente quer que fiquem calminhas e tudo mais, não é? Nossa, assim, a gente não tem ideia de como brincar é importante para a criança. A criança, ela precisa brincar, ela precisa fantasiar, ela precisa criar, E é muito simples brincar com criança, De repente você tem uma caixa de papel, você já pode criar alguma coisa, Ela não exige tantas coisas elaboradas, E o brincar é fundamental para a formação da criança. Agora, Claudineia, às vezes a gente olha os pais e eles falam assim, mas meu filho brinca. Brinca de videogame, brinca com os equipamentos tecnológicos, como aqueles tablets e tudo mais, tem celular. Isso também contribui para um amadurecimento mais acelerado dessas crianças? Então, assim, a tecnologia existe, não tem como a gente evitar. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um videogame, Então também eu não posso tirar tudo isso da criança. O que eu posso fazer é dar opções, Então tá bom, ela brincou um pouquinho lá no videogame, então vamos brincar, vamos colar, vamos pintar, Vamos jogar um jogo de tabuleiro que é tão simples, E também assim, os pais hoje em dia, eles têm uma vida muito corrida, Então, durante a semana, às vezes, não dá tempo, Então, eles chegam, vão pegar as crianças que às vezes estão na escola, estão na casa dos avós, e de noite, às vezes, não dá tempo mesmo. Então, os pais até ficam se cobrando, puxa, eu não consigo fazer isso com os meus filhos. Mas aí, tem o final de semana, Aí você tem que aproveitar. Exatamente. Então, assim, você já brincou com videogame? Então, vamos andar de bicicleta. As atividades mais livres, exatamente. A gente tem perguntas de pais aqui que são preocupados com esse assunto. De Florianópolis, Santa Catarina, o Fernando Lima diz o seguinte: meu filho tem 6 anos e é sempre muito calado e sério. Às vezes me surpreende com falas mais adultas. Isso já pode indicar que ele está amadurecendo antes do tempo?
Preciso me preocupar? Então, a gente tem que ver que contexto que essa criança está inserida, né? Então, o que a gente observa hoje? As famílias, né, geralmente é o primeiro filho, é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, e naquela família só tem adulto. Então, o que a criança vai Ela fazer? vai reproduzir o comportamento daqueles que a Exatamente, cercam. né? Então, assim, o adulto fala mais difícil, fala uns termos mais difíceis, então a criança reproduz. E a criança é exatamente isso, né? O meio que ela está, ela vai reproduzindo. Uhum. Então, assim, se é a situação, né? O que a gente tem que observar? Quando ele está com crianças, como é que ele é? Ele consegue brincar, ele consegue ser criativo. Com criança, ele fala igual criança, então não precisa se preocupar, né? Os pais têm que estar atentos a isso, né? Com as crianças, como é que o meu filho está? Certo. Né? Porque também se ele vive num ambiente adulto, ele vai Não vai acabar. ter. Uma outra pergunta vem de Umuarama, no Paraná. A Isadora Vasconcelos diz que a filha dela tem 9 anos e está querendo colocar salto alto, usar maquiagem, e ela acha que não é o momento, porque a menina ainda é uma criança. Como que ela Uhum. pode fazer com que a filha entenda que ainda não é a hora? Então, acho que a melhor coisa que nós temos é conversar, sempre. Né? Então, assim, uma criança de 9 anos, ela já consegue entender, né? Se a mãe chegar, sentar e conversar com ela, ela vai entender. Né? Por que eu não posso usar maquiagem? Porque a pele dela não está preparada para isso ainda. Por que eu não posso usar salto alto? Porque a coluna não está formada. Nós, adultos, já temos que tomar cuidado. Então, assim, o melhor caminho é ela conversar com a criança. E tem uma característica assim, a criança, ela é muito imediatista, então ela não consegue saber o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. E o adulto, sim. Então, cabe ao adulto conduzir sempre. Sem dúvida. Né? Claudineia, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, falar de um assunto tão sério e convidá-la para voltar para a gente continuar fazendo Muito esse obrigada. bate-papo. Eu que agradeço. Eu, em nome da Clínica Equilibra, agradecemos o convite.